Julho 2, lendo a história de Deus. Amós 1a 5. Amós 1. Palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: O Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Julgamento dos povos vizinhos de Israel. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque debulhei Gileade com um instrumento de ferro. Porei fogo na casa de Azael, que consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. Derrubarei a tranca da porta de Damasco, destruirei os habitantes do vale de Avém e aquele que segura o cetro em Bet-Eden. O povo de Arã irá para o exílio em Kir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque levou cativas comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Porei fogo nos muros de Gaza, que consumirá as suas fortalezas. Destruirei os habitantes de Asdod e aquele que segura o cetro em Ascalon. Erguerei a mão contra Ecrom, até que morra o último dos filisteus, diz o soberano Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom, e não se lembrou da aliança entre irmãos. Porei fogo nos muros de Tiro, que consumirá as suas fortalezas. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque com a espada perseguiu o seu irmão, e reprimiu toda a compaixão por ele, porque a sua ira dilacerou continuamente e manteve o seu furor para sempre. Porei fogo em Temã, que consumirá as fortalezas de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Amon, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rasgou ao meio as grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras. Porei fogo nos muros de Rabá, que consumirá as suas fortalezas, em meio a gritos de guerra no dia do combate, em meio a ventos violentos, em um dia de tempestade. O seu rei irá para o exílio, ele e toda a sua corte, diz o Senhor. Amós 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque ele queimou os ossos do rei Edom, até reduzi-los a cinzas. Porei fogo em Moabe, que consumirá as fortalezas de Quiriote. Moabe perecerá em grande tumulto, em meio a gritos de guerra e ao toque da trombeta. Destruirei o seu governante, e com ele matarei todas as autoridades, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rejeitou a lei do Senhor, e não obedeceu aos seus estatutos, porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram. Porei fogo em Judá, que consumirá as fortalezas de Jerusalém. O julgamento de Israel. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados, como pisam o pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pai e filho têm relações sexuais com a mesma moça, e assim profanam o meu santo nome. Inclinam-se diante de qualquer altar, com roupas tomadas como penhor, no templo do seu Deus. Bebem vinho recebido como multa. Fui eu que destruí os amorreus diante deles, embora fossem altos como cedro e fortes como carvalho. Eu destruí os seus frutos em cima e as suas raízes embaixo. Eu mesmo tirei vocês do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto, para dar a vocês a terra dos amorreus. Também escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas, e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Não é verdade, povo de Israel?
declara o Senhor. Mas vocês fizeram os nazireus beber vinho e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Agora, então, eu os amassarei como uma carroça amassa a terra, quando carrega do trigo. O ágil não escapará. O forte não reunirá as suas forças, e o guerreiro não salvará a sua vida. O arqueiro não manterá a sua posição. O que corre não se livrará, e o cavaleiro não salvará a própria vida. Até mesmo os guerreiros mais corajosos fugirão nus naquele dia, declara o Senhor. Amós 3. Testemunhas convocadas para acusar Israel. Ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda esta família que tirei do Egito. Dentre todas as famílias da terra, escolhi apenas vocês. Por isso, eu os castigarei por todas as suas maldades. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? O leão ruge na floresta se não apanhou presa alguma? O leão novo ruge na sua toca se nada capturou? Cai o pássaro em uma armadilha no solo que não foi armada? Será que a armadilha se desarma se nada foi apanhado? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Certamente, o soberano Senhor não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O soberano Senhor falou, quem não profetizará? Proclamem nos palácios de Asdod e nas fortalezas do Egito. Reúnam-se nos montes de Samaria para verem o grande tumulto que há ali e a opressão no meio do seu povo. Eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor. Eles que acumulam nos seus palácios o fruto da violência e da destruição. Portanto, assim diz o soberano Senhor: um inimigo cercará o país, ele derrubará as suas fortalezas e saqueará os seus palácios. Assim diz o Senhor. Como o pastor arranca da boca do leão 2 pernas ou um pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria, com a ponta de uma cama e um pedaço de sofá. Ouçam isto e testemunhem contra a descendência de Jacó, declara o soberano Senhor, o Deus dos exércitos. No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel. Os chifres do altar serão cortados e cairão no chão. Derrubarei a casa de inverno, assim como a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. Amós 4. Israel mantém-se rebelde. Ouçam esta palavra vocês, vacas de Ibazã, que estão no monte de Samaria. Vocês que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos senhores deles: tragam bebidas e vamos beber. O soberano Senhor jurou pela sua santidade: certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos e os últimos de vocês com anzóis de pesca. Cada um de vocês sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção do Armon, declara o Senhor. Vão a Betel e ponham-se a pecar. Vão a Gilgal e pequem ainda mais. Cada manhã ofereçam os seus sacrifícios e no 3º dia os seus dízimos. Queimem pão fermentado como oferta de gratidão e proclamem em toda parte as suas ofertas voluntárias. Anunciem nas israelitas, pois é isto que vocês gostam de fazer, declara o soberano Senhor. Fui eu mesmo que dei a vocês estômago vazio em cada uma das suas cidades e falta de alimentos em todo lugar. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Também fui eu que retive de vocês a chuva quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação recebeu chuva, outra não, e secou-se. Gente de 2 ou 3 cidades ia cambaleando de uma cidade a outra em busca de água sem matar a sede. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas. Castiguei-os com pragas e fungos. Gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Enviei pragas contra vocês, como fiz com o Egito,
Matei os seus jovens à espada e deixei que capturassem os seus cavalos. Enchi o seu nariz com o mau cheiro dos seus acampamentos. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Destruí algumas das suas cidades como destruí Sodoma e Gomorra. Ficaram como um tição tirado do fogo. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Por isso, ainda o castigarei, ó Israel, e porque farei isso com você, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Aquele que forma os montes, que cria o vento e que revela os seus pensamentos ao homem, aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa sobre as montanhas da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Amós 5. Lamento e chamado ao arrependimento. Ouça esta palavra ao povo de Israel, este lamento acerca de vocês. Caída está a virgem Israel para nunca mais se levantar. Abandonada na sua própria terra, não há quem a levante. Assim diz o soberano Senhor. A cidade que mandar 1000 para o exército ficará com 100, e a que mandar 100 ficará apenas com 10 do povo de Israel. Assim diz o Senhor ao povo de Israel. Busquem-me e terão vida. Não busquem Betel, nem vão a Gilgal. Não façam peregrinação a Berzeba, pois Gilgal certamente irá para o exílio, e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e terão vida. Do contrário, ele irromperá como um fogo entre os descendentes de José. Devastará a cidade de Betel e não haverá ninguém ali para apagá-lo. Vocês transformam o direito em amargura e lançam a justiça por terra. Aquele que fez as Tereiades e o Órion, que faz das densas trevas alvorada e do dia noite escura, que chama as águas do mar e a espalha sobre a face da terra. Senhor é o seu nome. Ele traz repentina destruição sobre a fortaleza e a destruição vem sobre a cidade fortificada. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Vocês oprimem o pobre e o forçam a pagar impostos de trigo. Por isso, embora tenham construído mansões de pedras lavradas, não morarão nelas. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho, pois eu sei como são numerosas as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se façam justiça ao pobre nos tribunais. Por isso, o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças. Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então, o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Odeiem o mal e amem o bem. Estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o soberano. Haverá lamentação em todas as praças e gritos de angústia em todas as ruas. Os lavradores serão convocados para chorar e os pranteadores para se lamentar. Haverá lamentos em todas as vinhas, pois passarei no meio de vocês, diz o Senhor. O dia do Senhor. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor, o que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Como alguém que entrasse na sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. Não será o dia do Senhor um dia de trevas, não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, não me agradarei deles. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções. Não ouvirei a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó povo de Israel. Pelo contrário, vocês carregaram o seu rei Sicute e Quium, imagens dos deuses astrais que fizeram para vocês mesmos. Por isso, eu os enviarei para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome
é Deus dos exércitos. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.